A pastora falou aqui, né? As coisas acontecem muito rápido, né? Temos diversos meios de comunicações, internet, televisão, que muitas das vezes mostram, né, uma falsa ilusão. Mostra aquilo que muitas das vezes não é a verdade. As pessoas querem mostrar algo que não é. E muitas das vezes isso pode entrar no nosso coração, fazer com que nós vivemos a ser um crente fast food, que acha que é tudo rápido, que acha que as coisas têm que acontecer para ontem. Mas a gente vê a palavra de Deus, a gente vê sempre na palavra de Deus que Deus ele trabalha no tempo dele. Deus ele trabalha na paciência. Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém. Então, quando Deus colocou isso em meu coração, eu fui estudar a palavra, eu fui ler, e muitas das vezes, todas essas coisas que nós vemos, né, na internet, na vida das pessoas, a gente acaba se perguntando, né, acaba se frustrando, gera uma frustração no nosso coração, e a gente acaba dizendo como um salmista, lá no Salmo 73, que vai dizer assim, do verso 1 ao 12: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar que se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam assim os céus. E com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Irmãos, o salmista, ele também vai se queixar de ver o ímpio prosperar, de ver as coisas acontecendo. E isso não é diferente com as nossas vidas. Quantas vezes nós nos pegamos pensando, com um pensamento frustrado, falando com o Senhor: Senhor, por que na vida de fulano acontece isso? Aquela pessoa que não tem temor da tua palavra, não vive de acordo com os princípios da palavra de Deus, não adora o Senhor. Mas o salmista, ele no verso 16 e 17, ele vai falar que é difícil compreender mesmo todas essas coisas. E também é difícil para nós compreendermos todas essas coisas, porque nós adoramos a Deus, nós seguimos os mandamentos, nós sofremos, mas isso não faz com que nós venhamos a querer barganhar com Deus, a querer colocar Deus contra a parede, perguntando, né, por que acontece com fulano, com ciclano e com a minha vida não. No verso 17 desse mesmo salmo, o salmista ele vai ter a revelação do fim dos ímpios. Ele tem a revelação, né, que não é a revelação para os filhos de Deus, nós, porque essa revelação que ele vai ter do fim dos ímpios é para aqueles que não confiam no Senhor, é para aquele que não crê em Deus, é para aquele que não confessa que Jesus Cristo é Deus e o Senhor. Então, qual foi o motivo para que o salmista ele compreendesse todas essas coisas, ele ter a ciência de que tudo está no controle de Deus? Ele fala, ele entrou no santuário de Deus. E espiritualmente, o que é para nós entrarmos no santuário de Deus? Estarmos aqui na casa do Senhor, estarmos buscando sempre intimidade com Deus em oração, estarmos aqui alicerçados na palavra de Deus. Isso é entrar no santuário do Senhor, é ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Porque quando nós temos um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo, as coisas desse mundo, irmãos, se tornam irrisórias. As coisas do mundo, para nós, não tem valor, porque nós vamos sempre olhar para o alto, nós vamos sempre querer a volta de Jesus, vamos sempre querer estar com Cristo. E Ele é suficiente para as nossas vidas. Quantos aqui creem esta manhã que Jesus é suficiente para a tua vida? Amém. Independente daquilo que você tem passado, independente daquilo que acontece na sua vida, Jesus é suficiente. Amém. Quando nós entramos no santuário de Deus, nós passamos a conhecer a mente de Deus. Nós passamos a conhecer aquilo que Deus tem como verdade. E nós passamos a compreender tudo aquilo que tem passado nas nossas vidas, tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Nada, irmãos,
é para nos destruir, nada é para nos deixar fracos, nos envergonhar. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele não perde o controle de nada, irmão. Jesus, ele deixa uma promessa na sua palavra, que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco em qualquer circunstância, irmão. Ele está ao nosso lado todos os dias, até a vinda dele. Jesus, quando ele ressuscita e vai ter um encontro com os discípulos, ele diz que toda a autoridade foi dada em suas mãos, no céu e na terra. Ele tem o controle de tudo, irmãos. Ele não perde o controle. Por isso que nós temos que crer como Jó. Jó, ele teve a sua vida destruída, passou por lutas, aflições, perdeu tudo, foi desmerecido, foi caluniado, mas ele sabia que o Redentor dele vivia. E nós temos essa certeza que o nosso Redentor vive, está vivo, ressuscitou, morreu por nós, e ele tem a nossa vida nas suas mãos, irmãos. Ele vai se levantar, ele vive, ele vai trazer a paz no nosso coração, a paz que excede todo entendimento, em todas as circunstâncias da nossa vida, irmãos. Como a irmã bem aqui veio falar, está fazendo um tratamento, e ela crê que o Senhor está com ela crê que Jesus deu vida a ela. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, que Jesus está ao nosso lado todos os tempos. Nós não vivemos, irmãos, o padrão do mundo. Nós não temos o padrão do mundo dentro de nós. Nós temos o padrão de Deus, o padrão da verdade da palavra. Paulo, ele deixa esse alerta para nós lá em Romanos 12:2. Ele fala para nós não vivermos conforme o padrão desse mundo, mas ele fala para nós deixarmos Deus, o Espírito Santo, transformar a nossa mente, porque assim nós vamos experimentar e saber qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para nós. Ainda que essa vontade de Deus não seja a vontade que eu quero, ainda que essa vontade de Deus não seja a vontade que eu sonho para a minha vida, mas essa é a vontade perfeita de Deus para mim, porque Ele sabe de todas as coisas, e no fim de todas as coisas, irmãos, pode ter certeza, no fim de todas as coisas, nós vamos ver e entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Eclesiastes 7:8 vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início delas. É verdade. Melhor o fim, irmãos. Melhor que nos aguarda no fim. Melhor que nos aguarde nós olharmos para o alto e ver Jesus voltando em glória com os seus anjos, vindo buscar a sua igreja. Tudo, irmãos, tudo que nós passamos hoje contribui para o nosso bem. Todas as coisas, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nada do que nós passamos hoje, nada do que vem acontecendo na minha e na sua vida é para nos destruir, coopera para o nosso bem. Lá na frente nós vamos entender tudo aquilo que nós estamos passando hoje. Tantas coisas eu passei, irmãos, quando eu retornei para a casa do Senhor em 2021. Todas as coisas que eu não entendia lá atrás, eu ficava clamando, pedindo ao Senhor, muitas das vezes murmurava, não entendia, mas hoje eu entendo. Para hoje eu estar aqui falando com os irmãos, para hoje eu estar aqui trazendo uma mensagem aqui nessa igreja, eu tive que passar por todos esses processos lá atrás, porque Deus, Ele nos prepara, Deus, Ele quer que nós sejamos fortes, porque a cada vez que nós vamos passando por lutas, Deus, Ele vai nos elevando, Deus, Ele vai nos deixando mais fortes para nós passarmos por lutas maiores, e nós vamos ter a vitória, porque Deus, Ele nunca perdeu uma batalha, irmãos. Josué, ele vai dizer para o povo de Israel, acaso alguma das boas promessas que Deus fez para o povo de Israel, Ele não cumpriu? E isso é com a nossa vida também. Deus, Ele fez promessa para cada um de nós aqui, e nós temos que ter a certeza, ainda que essa promessa ainda não se cumpriu, vai se cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, prosseguindo, irmãos, Jeremias também, assim como o salmista, ele vai se queixar a Deus sobre estas coisas. Lá no capítulo 12, no verso 1 e 2, aqui eu vou ler na versão NTLH, Jeremias diz assim: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando de ti, mas na verdade não se importam contigo. Em outras traduções vai dizer: eles vivem sempre com o nome do Senhor nos lábios, mas o seu coração está longe de ti. Irmãos,
aqui nós vemos que na conversa de Deus, com Jeremias tendo com Deus, essa é uma conversa, uma pergunta antiga. Isso não vem de agora. Como eu falei aqui no início, quantas vezes nós não nos perguntamos, né? Nós vemos a vida de pessoas aí que esnobam, falam mal da igreja, falam mal do Senhor, mas essas pessoas, entre aspas, parecem estar felizes, parecem ter paz, mas quantas pessoas nós não conhecemos, famosos, que tiram a sua própria vida? Tem carros, tem casas, tem helicópteros, tem iates luxuosos, mas não tem paz, porque a paz somente Jesus dá. Ele fala: a paz que eu dou não é a mesma paz que o mundo pode dar. A paz que Jesus dá a nós, irmãos, é a paz que excede todo entendimento. Nós não podemos compreender. Nós passamos por lutas, nós passamos por sofrimento, mas dentro de nós há uma paz, há uma certeza, há uma fé que a vitória é certa em Jesus Cristo. Então, ali, né, no verso 3, Jeremias ele vai reconhecer que ele precisa se comprometer com a presciência e com a justiça de Deus. Deus é presciente, Deus ele sabe de todas as coisas, Deus ele vê tudo, né? A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus ele sonda os corações dos homens. Deus ele sabe o que está fazendo. Deus ele sabe qual caminho ele está conduzindo eu e você. Deus ele sabe qual é o caminho que ele conduz essas pessoas. Deus é misericordioso, irmão. Deus ele ainda aguarda, ele espera que essas pessoas também se rendam a ele, que essas pessoas se arrependam e possam se voltar a ele. Então Deus ele responde a Jeremias, lá no verso 5. Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Então Deus aqui ele deixa claro para Jeremias que as dificuldades dele vão aumentar. Jeremias, um homem que sofreu bastante, Jeremias que pregava a palavra e o povo corrompido, o povo de Israel corrompido, não ouvia. Deus até fala mais à frente, né, que os próprios irmãos, a família de Jeremias zombava, caluniava dele. Então Deus ele deixa claro que ele passa, tudo que ele está passando é para deixar ele mais forte do que há de vir. E Deus ele fala: se você está fadigado correndo com os homens que vão a pé, como é que você vai competir com os cavalos? Como é que você vai correr? Então Deus ele mostra aqui para Jeremias que quer levar ele a um nível maior. Então o que Deus quer falar aos nossos corações aqui essa manhã? Que nessa prova, que tudo que nós estamos passando, Deus ele quer elevar o nosso nível. Deus quer nos levar a coisas maiores. Deus quer nos levar às coisas grandes, irmãos. E eu falo aqui sobre coisas espirituais, sobre ministério, sobre chamado, sobre as coisas que Deus tem confiado para cada um de nós. Nós não estamos aqui, irmãos. Deus não nos plantou na nossa igreja. Deus não nos fez nascer sem um propósito. Deus ele tem um propósito para cada vida, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus ele nunca vai te chamar para lutar numa guerra sem antes te treinar e te preparar para ela. Deus ele vai nos preparar. Deus ele vai nos treinar. Deus ele vai cada vez mais elevando o nível das lutas, das guerras, porque ele nos prepara para aquilo que ele tem para nós. Irmãos, quando nós chegarmos naquilo que Deus tem para nós, irmãos, não vai ter vez para Satanás, para inferno, para diabo nenhum, porque nós iremos ser como uma igreja que prospera, como uma igreja que avança. O próprio Jesus fala para os discípulos que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Irmãos, nós lutamos. Paulo ele vai dizer que o inimigo está ao nosso derredor em todo o tempo. Lançando dardos inflamados sobre as nossas vidas. Nós dormimos, nós temos tempo para comer, nós temos tempo para nossa família, nós trabalhamos, nós muitas das vezes durante o dia ficamos dispersos, mas o reino espiritual não. O reino espiritual está trabalhando 24 horas, o reino espiritual não dorme. Tanto os anjos de Deus nos guardando, protegendo a nossa vida, quanto o império das trevas, querendo nos setar, querendo nos derrubar, querendo lançar dardos inflamados sobre as nossas vidas. E onde mais o reino das trevas ele quer nos atingir, irmãos? Na nossa mente. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, para nós deixarmos o Espírito Santo, né, fazer com que mude, transforme a nossa mente,
para tirar os carrapichos, as coisas do mundo, e nós venhamos a ter a mente de Cristo. Amém. Porque muitas das vezes nós vamos estar preocupados, como Jeremias estava, como o salmista estava, com as coisas do mundo, olhando para a vida do próximo, olhando para o que fulano tem. Mas olha o que você tem hoje, irmãos. Só de nós termos levantado, estarmos com saúde, respirar, temos uma casa, temos o que comer na nossa mesa. O Senhor, Ele falou, irmãos, deixou bem claro na sua palavra: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas eu irei acrescentar. As coisas necessárias para as nossas vidas, o que de comer, o que de beber, o que de vestir, e outras coisas que o Senhor quiser acrescentar. Ele é soberano. Ele pode confiar coisas nas minhas mãos, e não pode confiar na sua. Deus, Ele conhece o coração de cada um. Deus, Ele pode confiar riqueza na mão da pastora, mas não pode confiar na minha. Ele sabe que essa riqueza na minha mão vai me trazer, vai me jogar para fora, vai me fazer me corromper, vai fazer com que eu caia e viva uma vida que não é aquilo que Deus tem preparado para mim. Antes da fundação do mundo, irmãos, Deus, Ele já sabia tudo que nós iríamos passar. Verdade. Como eu falei aqui, Deus é presciente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, Ele tem o poder de todas as coisas. Então, que nós possamos entender, irmãos, essa manhã, que nós devemos entregar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Amém. Para de querer ficar com reter algo nas suas mãos. Não, vou entregar essa área da minha vida nas mãos do Senhor, mas essa aqui eu vou cuidar. Não. O Senhor, Ele quer cuidar de todas as áreas da sua vida. O Senhor, Ele quer que você entregue tudo nas mãos dEle, para que Ele possa cuidar. E quando o Senhor, irmãos, Ele está com toda a nossa vida nas mãos dEle, irmãos, tudo vai bem, tudo vai acontecer, porque o Senhor é poderoso. O Senhor, Ele não perde o controle de nada. O Senhor tem o poder de todas as coisas. É difícil, porque muitas das vezes a gente ora, fala, e a gente acha que não está acontecendo, mas está acontecendo. Porque Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas. Deus, Ele determina, né? Ele quer que nós deixamos determinar os nossos caminhos e dirigir os nossos passos. Ele vai nos levar, ainda que esse caminho seja um caminho que nós não entendemos agora, mas lá na frente nós vamos entender, irmãos. Deus, Ele nunca falhou. Deus, Ele nunca vai falhar. Ele nunca perdeu uma batalha. Não vai ser a minha e a sua que Ele vai perder. Se hoje pode ter entrado aqui por essas portas achando que não tem mais jeito, que está tudo acabado, mas eu venho aqui te trazer uma verdade da palavra de Deus. Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Deus, Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas, do mundo. Né? A gente vê tanta coisa acontecendo aí hoje em dia, né? Essa violência, como a pastora falou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, mas é nítido que todas essas coisas aconteçam. Jesus, Ele deixou bem claro. Então, até nisso, Deus está no controle, Jesus está no controle. Porque todas as coisas têm que acontecer para que o Senhor volte. Todas as coisas, né, estão nas mãos do Senhor. Ele é o Criador dos céus, Ele é o Criador da terra, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Pai da eternidade, Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ele, irmãos, Isaías 41:10, Deus, Ele deixa uma palavra maravilhosa para nós. Ele diz assim: não temas tu, porque eu estou contigo. Amém. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. A mão direita da justiça de Deus é Jesus Cristo, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que está vivo, aquele que ressuscitou, aquele que tem o controle nos céus, na terra, debaixo da terra, no inferno. Ele tem a chave do inferno. Ele abre a porta que ninguém pode fechar. Ele fecha a porta que ninguém pode abrir, irmão. Deus, Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Então para de olhar para a vida do outro, irmãos. Começa a discernir espiritualmente o que Deus quer te ensinar através desse deserto, através dessa prova. Olha ao Senhor, pede a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Como nós vamos abrir nossos olhos espirituais, irmãos? Lendo a verdade de Deus. Para de ouvir o que está sendo pregado aí fora. Para, irmãos, de acreditar, né? Deus, Ele quer ensinar a gente nesse deserto, porque toda luta, irmãos, ela vai produzir perseverança. E quando ela produz perseverança, automaticamente ela produz fé. Amém. Deus, Ele quer aumentar a nossa fé esta manhã. Deus, Ele quer
fazer nós entendermos que tudo que nós passamos é para aumentar a nossa fé, para a nossa fé ser alicerçada na rocha, para que possa vir vento, possa vir tempestade, e nós vamos estar alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Porque se nós estivermos alicerçados sobre a areia, qualquer tempestade, qualquer vento vai nos abalar, vai nos derrubar, vai levar. Qualquer palavra que vir vai ficar à beira do caminho. O inimigo vem, rouba e leva. Porque nós não vamos estar alicerçados em Jesus. Não se engane, irmãos, com a proposta do mundo. Né? Hoje em dia está sendo pregado aí fora, né? a tal da hipergraça, que vem totalmente de Satanás. A doutrina de Satanás diz que você pode pecar, que Jesus já te perdoou, diz que você pode viver a vida que você deseja viver, que você tem que viver, você tem que aproveitar a vida, mas Jesus ele vai dizer bem claro: aquele que perder a sua vida, salvar-la. Então, irmãos, tudo que nós passamos hoje, tudo que é pregado aí hoje, né, que tudo vai dar certo, que você não vai sofrer, vai ter chave de carro, vai ter chave de casa, vai ter tudo, né, na sua mão, você vai ser rico, você vai ser próspero. Se você não for rico, Deus não está contigo. Se você não prosperar, você não está vivendo a verdade, porque tem um migrador, tem um devorador na tua vida. Irmãos, isso é mentira. A verdade da palavra de Deus que vai dizer para nós é que vai ter sofrimento, é que vai ter choro, vai ter lágrimas, né? Mas eu não estou aqui dizendo, né, que Deus não tem o poder de nos abençoar. A palavra diz que Deus é o dono do ouro, dono da prata. Amém. Ele tem o poder de nos abençoar. O próprio Jesus, ele fala na sua palavra que ele veio para trazer vida e vida em abundância aqui nesta terra. Mas a vida abundância que ele deseja para nós, vai ter a vida abundância de uma forma para mim, de uma forma para você, aquilo que Deus no seu poder, no seu domínio, sabe o que é necessário para cada um de nós. Então a gente deve buscar sempre as coisas do alto. Amém. O reino de Deus, e como eu disse aqui, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Essa verdade de Deus, né, vai marcar, vai deixar cicatriz. E uma pessoa que nós temos como referência na palavra é Paulo. Paulo, ele tinha as marcas no seu corpo, os açoites. Paulo, ele foi preso. Paulo, ele viveu uma vida sendo perseguido. Paulo, ele tinha tudo. Paulo, ele era um homem de um alto padrão, tinha respeito, era um fariseu, era um homem íntegro, né? E quando ele deixa todas essas coisas, ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele passa a sofrer. O próprio Jesus fala, né? Vou ensiná-lo a padecer pelo Evangelho. E Paulo, ele tendo essas marcas, né, no seu corpo, ele sabia que isso estava produzindo fé para a sua vida. Amém. Ele sabia que todas essas coisas estavam contribuindo para o avanço do Evangelho, para a salvação de almas. E é isso que deixava o coração de Paulo mais feliz. Porque o Senhor consolava Paulo como? Levando ele ao terceiro céu. Ele sabia daquilo que o aguardava, ele sabia do porvir, daquilo que o esperava. Paulo, ele viu coisas que nem ouviu, o olho não viu, o ouvido não ouviu. Aquilo que estava preparado para ele, irmãos, é o que está preparado para nós, igreja. Glória a Deus. Aquilo que Paulo viu, que ele falou que não podia nem falar, é o que está preparado para nós. O choro, irmãos, ele vai durar somente por um tempo, mas a alegria virá. A alegria vai vir e Deus vai estar do nosso lado todos os dias. Amém. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 126, 5, 6 vai dizer assim: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus muros consigo. Irmãos, quando nós estamos aqui nesse mundo, passando por essas coisas, irmãos, nós estamos chorando, mas nós vamos colher com alegria, porque Deus, ele tem preparado coisas grandes, inefáveis para nós, irmãos. O que nos aguarda não é as coisas terrenas desse mundo. O que nos aguarda é um céu glorioso, é um novo céu, uma nova terra. É aquilo que o Senhor já preparou antes da criação do mundo para mim e para você. Então, não fique triste.
existe, irmãos, quando Deus ele está nos disciplinando, porque Deus ele disciplina aquele a quem Ele ama. Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele não quer ver a sua igreja sofrer, a sua igreja errando o tempo todo. Ele quer nos aperfeiçoar. Então entrega o seu caminho totalmente nas mãos do Senhor. Não retenha nada. Para de tentar conduzir a sua vida sozinho. Isso só vai atrasar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém. Deus ele quer fazer coisas grandes através de nós. Quantas almas, como foi orado aqui, quantas vidas presas nas drogas, nos vícios, quantas vidas não conhecem o Senhor. E nós precisamos ser essa igreja que traz essas pessoas para conhecer o nome de Jesus, ter uma vida transformada, assim como eu e você tivemos. Glória a Deus. Assim como eu e você fomos transformados, fomos regenerados pelo poder, pela graça e pela misericórdia do Senhor. A misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Amém. Porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não é pecador é mentiroso. Nós somos errantes, nós pecamos, mas a graça do Senhor nos faz fugir do pecado todos os dias, nos faz querer rejeitar o pecado, porque Paulo dizia, aqui o bem que ele queria fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele acaba fazendo. É verdade. Nós somos carne, nós somos seres humanos, nós só vamos parar, irmãos, de errar, de pecar quando nós tivermos o nosso corpo transformado, glorificado, o corpo como o corpo de Jesus. Aleluia. Nós seremos como Ele é, assim diz a palavra. Então, irmãos, confie em Deus, irmãos. Ele sabe o que está fazendo. Nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. Jó entendeu isso. Jó teve essa certeza. Jó falava, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó precisou passar por toda aquela prova para enxergar verdadeiramente quem era Deus. Ele só ouvia falar. E só ouvindo falar ele era um homem íntegro. Antes de os filhos pensarem em pecar, ele já sacrificava, ele era um sacerdote da sua casa. Mas quando ele viu todas as obras, as maravilhas de Deus passando sobre a sua vida, ainda que ele venha perder tudo, ainda que ele venha a ser caluniado, a sua mulher falar para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele foi fiel ao Senhor. Ele entendeu que todas as coisas estavam no controle das mãos de Deus e nada, e tudo aquilo que Deus prometeu para a vida dele, para a vida da sua família se cumpriu. Então, irmãos, está difícil hoje, está passando pela prova, dá glória a Deus. Está passando por situações difíceis, dá glória a Deus. Não consegue enxergar uma saída, Deus abre um caminho no mar. Se Ele não abrir o caminho no mar, Ele faz você andar sobre as águas. No mar revolto, Ele te conduz. Dá glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor esta manhã, porque Ele age quando nós estamos aqui glorificando. Nós estamos exaltando o nome do Senhor. Ele está indo agora em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada pessoa, transformando, mudando, fazendo a obra. Se precisa de uma porta aberta, Ele abre. Se precisa que o Senhor transforme, Ele transforma. Se precisa que Deus liberta de um vício, Ele liberta. Se precisa de cura, Ele cura. Porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para que todos nós venhamos a ser livres. Amém. O Filho se manifestou para que nós venhamos ser livres, curados, abençoados. Amém. Ele age, Ele vem vencer o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Na hora da angústia, o Senhor, nosso socorro bem presente, irmãos. Glória a Deus. Confia plenamente no Senhor, nos desígnios de tudo que Ele tem para a sua vida. Para mim e para a sua vida. Nós, muitas das vezes nós queremos olhar para o lado, para trás, passa na nossa mente, mas quando eu não estava no caminho do Senhor, as coisas não eram tão difíceis assim. Então para de olhar, irmãos, para o lado e para trás. A mulher de Ló, quando ela olha para trás, só revela aquilo que estava dentro do coração dela. Naquela cidade já tinha sido decretada o juízo. E ela olha para trás porque o coração dela está lá. Então, não deixe que o seu coração esteja nas coisas do mundo. Olhe sempre para o alvo, para frente, amém, que é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Amém. Olhe sempre para frente, irmãos. Não deixe o seu coração enganado por essas pregações aí fora, pelas coisas que estão falando, com a sua vida passada, com aquilo que você viveu lá atrás, com aquilo que você viveu há pouco tempo. Sempre olhe para frente. Que o Senhor ele tem coisas grandes preparadas para mim e para a sua vida. Eleva os seus olhos para o monte, é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem o nosso socorro do Senhor, o Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor poderoso, forte na batalha. A palavra de Deus vai dizer
Glória a Deus. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós estamos aqui, confiamos no Deus da nossa salvação, no Deus Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos que vence todas as batalhas, que nos coloca nas lutas, nas guerras, e está conosco, Ele vai à frente. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa guerra, o Senhor está contigo, o Senhor está comigo. Amém. Então tenha essa certeza esta manhã, irmãos. Não duvide daquilo que Deus ele pode fazer. Amém. Que o Senhor ele venha abrir os olhos espirituais de cada um de nós aqui esta manhã. Que nós venhamos a entender e ter a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Para encerrar, já vou indo caminhando para o final dessa palavra, eu quero ler o Salmos 37, do verso 1 ao 9, que diz assim: Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, no Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Vou repetir, irmãos. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Em outras traduções, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Então, nossa confiança, irmãos, sempre estará no Senhor. Nós não confiamos no homem, nós não confiamos em carros, em cavalos, nós não confiamos nas circunstâncias do mundo, de melhorar as coisas desse mundo, porque sabemos que é daí para pior. Jesus tem que voltar para levar a sua igreja, mas nós confiamos no Senhor. Amém. Que essa prova, irmãos, não seja, você pense que essa prova veio para te matar. Essa prova veio para te edificar, veio para te levar a um nível maior, veio para fazer com que você entenda que o Senhor é poderoso e Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Amém, irmãos? Foi até aqui essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Amém. Então, fico feliz, né, do que Deus tem realizado aqui no nosso meio, daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, que essa palavra falou muito no meu coração, irmãos, porque não é fácil, a caminhada do Evangelho é difícil, a porta é estreita, nós sabemos que o povo de Israel sofreu, os discípulos sofreram, os apóstolos sofreram, e sabemos que nós sofremos aqui porque há algo maravilhoso esperando para nós. A palavra diz que no fim o Senhor ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. É Ele, irmãos, que vai vir até a nós. A sua presença, nós o veremos face a face. E Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Tudo que você está passando hoje, todo choro, irmãos, vai ser consolado e vai ser secado por Jesus Cristo. Você crê, irmãos, que essa palavra do Senhor trouxe essa manhã para os nossos corações? Amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos, chegarmos em vida e no pós-vida. Aqui na terra, porque Ele quer que nós vivamos também coisas boas nessa terra, mas também no pós, quando vamos estar com Ele na eternidade. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Meu Deus, Pai, quero glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Pai, eu quero estender as minhas mãos sobre esse povo, Pai. Pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, penetrar em cada coração, Pai. E que essa palavra, Pai, que foi pregada pelo Senhor, Pai, aqui esta manhã, venha, Pai, convencer esse povo, Pai, da justiça, do pecado e do juízo. Oh, meu Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha produzir obras, venha produzir frutos, Pai, aqui, Pai, nesta igreja. Pai, que nós não viemos, Pai, atrás buscar resultados, mas que nós viemos buscar frutos
porque, Pai, frutos, Pai, na Tua presença, Pai, vão permanecer, Senhor, e vão dar mais e mais frutos. Senhor, seja com esse povo, Pai, seja com esta casa, Pai. Pai, aquilo que o Teu povo veio aqui, Pai, buscar, Pai, que eles saiam daqui, Pai, com a vitória nas mãos. Pai, que eles saiam daqui, Pai, com a certeza de que a vitória, Pai, está a caminho. Ainda, Pai, que demora uma semana, um dia, um ano, 2 anos, Pai, não importa o tempo, mas que o Teu Espírito Santo venha trazer, Pai, paciência, Pai, para os corações aqui esta manhã. E que esse povo, Senhor, venha entender, Pai, que tudo, Pai, tudo está no controle das Suas mãos. Que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Senhor, Pai, leva para o Teu povo, Pai, esta manhã em paz e segurança, Senhor. Que a família, Pai, dos Teus servos, Pai, estejam guardadas, Pai, debaixo das Tuas asas. Estejam guardadas, Senhor, debaixo, Senhor, das Tuas mãos, Pai, poderosas. Porque sabemos, Pai, que tudo o Senhor pode fazer. O Senhor criou, Pai, os céus, essa imensidão linda. O Senhor criou o mar, o Senhor criou o espaço, o Senhor criou as galáxias. Pai, e o Senhor pode fazer tudo, Pai. Como foi falado aqui, Pai, no início, basta uma palavra, Pai. Nós temos aqui, nós dizemos amém, Senhor, para a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, está sendo decretada aqui em favor, Pai, da vida de cada um aqui, Pai, esta manhã. Senhor, que todos os sonhos, Pai, sejam alinhados, Pai, com os Teus sonhos. Que nós viemos sonhar os Teus sonhos. Nós viemos, Pai, pensar os Teus pensamentos. Nós viemos, Pai, querer, Pai, mais e mais de Ti. Nós viemos, Pai, todos os dias, Pai, clamar e buscar a Tua presença. Porque, Pai, não há coisa melhor do que estar, Pai, na Tua casa. Do que estar, Senhor, na Tua presença. Do que estar, Senhor, sentindo, Pai, a Tua gloriosa presença dentro dos nossos corações. Pai, batiza, Pai, aqueles que precisam ser batizados do Teu Espírito Santo. Traga dons espirituais, Pai. Que a Tua igreja, Pai, receba poder, autoridade. Que a Tua igreja, Pai, possa, Pai, pregar a Tua palavra com autoridade, Pai. Que todos aqui, Pai, possam ser revestidos do Teu poder. Equipa, Senhor, todos nós aqui com as armaduras de Deus, Pai, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito, Senhor. Prepara, Pai, nos dê, Pai, calçados, Pai, para caminharmos na preparação do Teu Evangelho, e que nós, Pai, venhamos sair daqui, Pai, com o escudo da fé, para apagarmos, Pai, todos os dardos inflamados do maligno, Pai. E nós viemos, Pai, estar sempre, Pai, em posição, pronto, Senhor, para a guerra, e que o Senhor, Pai, nos treine, nos prepare, Senhor, para todas as coisas. Nós viemos, Pai, crescer e ser grandes na Tua presença. E nós, Pai, nunca, Pai, viemos estar com os corações, Pai, ensoberbecidos, mas nós viemos sempre, Pai, saber que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dadas a Ti. Nunca será sobre nós, mas sempre será sobre o Senhor. E tudo aquilo que o Senhor fazer através de nós vai ser para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Seja conosco, Pai. Esteja conosco, Pai. Seja o Teu nome exaltado, glorificado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.